Olá pessoal, estamos aqui com meu amigo Eliezer, pastor Eliezer. Se vocês soubessem a honra que eu tenho de estar com esse homem aqui, porque esse homem, ele é a alma do AME, ele representa o amor incondicional ao ser humano pelo trabalho que ele faz na OPEM. O que significa mesmo a palavra OPEM? Ordem de Pastores Evangélico Mundial. E a AME é uma porção de um diálogo que a OPEM exercita, manifesta, de textos que eu acompanho, numa euforia de sentimento humano que você tem e coloca no papel. E eu vejo que a nossa prática ali está a prática do AME. Então, eu queria fazer um convite, mais especificamente primeiro para o senhor. É de suma importância que o senhor entenda o que é o AME. O AME, ele fala de alianças. O senhor, como homem de Deus, sabe que Deus já fez várias alianças com o homem. E o homem, por desobediência, obviamente, quebrou todas elas. Então, o AME hoje é mais uma nova aliança de Deus com a humanidade, onde nós estamos trazendo à nossa sociedade a ideia de se unir em prol do bem comum. E, obviamente, baseado no amor ao próximo. Ok? É de suma importância que nós venhamos a entender que através do amor nós vamos poder mudar essa triste realidade que está aí. E como eu disse no início da fala, o senhor para mim representa a alma do AME, porque o senhor faz todo esse trabalho de buscar esses excluídos, ou o que a nossa indiferença egoísta nos permite ver, que estão abandonados nas ruas. E eu tenho certeza que essas pessoas talvez tenha sido o único motivo da morte de Cristo na cruz do Calvário. E muitos não vão lá falar com eles. Falo por experiência própria, porque eu já perguntei, pastor, por que o senhor não vai cuidar daquela alma que está ali? Eu ouvi várias vezes, pessoal, porque Deus está cuidando. Eu não concordo com isso. Se eu estiver errado, o senhor me chama a atenção. Para mim, Deus entregou a responsabilidade nas nossas mãos, para que nós cuidássemos daqueles que, infelizmente, talvez por uma falta de conhecimento ou entendimento, ainda não entendeu o valor que ele tem. O senhor concorda comigo? A AME, né, ela é a figura da OPEM, assim como a OPEM é. Porque, Verri, você tem um exercício da fé, tanto quanto eu, comungamos a mesma fé. Possa ser que você traça um paralelo, onde a gente precisa ouvir uma voz até sistemática. E eu levo aquela voz, não diferente da sua, mas da fé. Né? Quem não entender pela parte sistemática, onde o mundo ele é disciplinado, é conduzido abaixo de Deus e tem que ser formado assim, por isso que existem as faculdades, as ciências aí, mas a parte de Deus, né, que é dos pequenininhos, daqueles que são, às vezes, cauterizados por não ter o grande conhecimento, ele vai pela fé. Então, eu sou a interpretação do diálogo que tu faz, né, de onde você entra, e você entra muito em política pública, né, para um povo, né, de vida boa, de vida em condições, quebrando, né, vários limites que são colocados pelo próprio do homem, pelas ferramentas do povo, e são dilacerados de uma maneira vergonhosa que desmoraliza a nossa parte religiosa, principalmente nosso cristianismo, de repartir o pão. Então, pastor, olha o que o senhor acabou de falar. Eu fui um cara que eu fugi muito fugi do evangelho, porque eu olhava para as pessoas. E no momento que eu olhava para aquelas pessoas, eu não concordava com aquele posicionamento. Porque eu costumo dizer que o ser humano hoje, infelizmente, ele não tem temor e nem tremor a Deus. E eu, sem conhecer Deus, eu tive sempre um temor dele enorme. Então, obviamente, para eu poder estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, Deus teve que entrar com providência. Porque diz que Deus, olhando de cima para baixo, não vê um justo sequer, não é isso? Então eu, obviamente, fui um cara sempre muito abençoado. Hoje eu sou muito mais abençoado do que eu fui, porque hoje eu conheço um Deus. Esse Deus, para mim, ele está espelhado em cada ser humano
que nós pretendemos chegar, porque ele nos entregou aqui na terra a responsabilidade de um reino. Só que, infelizmente, pelo nosso posicionamento de não querer conhecer o nosso Deus, esse posicionamento nos direcionou a quê? Ao império. Império, eu vou olhar Nabucodonosor, ok? Que muitos vão dizer que Nabucodonosor talvez tenha sido a imagem do diabo na face da terra. Eu não tenho dúvida que ele fez muito mal para o povo de Deus, mas com a permissão de Deus, para que o povo se voltasse para Deus. Então hoje eu vejo os nossos atuais políticos como verdadeiros Nabucodonosores, que estão fazendo o povo sofrer, porque o povo ainda não entendeu que ele tem valor, porque hoje, obviamente, eu tenho a minha culpa, a minha máxima culpa. Eu dizia que o político era tudo bandido, e a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é isso? Então hoje eu consigo entender que se eu, que sou um homem esclarecido, eu dizia que o político era bandido, imagina esse pobre coitado que não tem educação, não tem conhecimento, não tem nem entendimento. Ele vai apanhar, não sabe porque está apanhando. Concorda comigo? Verdade. Como nós estamos num país pseudo-democrático, o voto desse cara que apanha é igual ao meu. Então, o que me levou eu a buscar esse entendimento foi porque eu comecei a raciocinar que aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, não adianta eu querer fazer uma boa plantação se o senhor não faz uma boa plantação, se os seus familiares não fazem uma boa plantação, se os meus familiares não fazem uma boa plantação. Por quê? O resultado da nossa plantação nós vamos colher. Ou eu estou errado? Correto. Então hoje, todos os nossos atuais políticos, com o passar do tempo, é reflexo de uma sociedade sem entendimento, de uma sociedade que tem preço, que não tem valor, de uma sociedade corrupta. Porque se hoje eu entendo que o político não é mais bandido, como eu dizia, porque se o político for bandido, hoje eu consigo entender o que está escrito no Código Civil Brasileiro, artigo 204, ou Penal 204, que diz que omissão também é crime. Então hoje eu não sou omisso. Então hoje eu estou buscando, através de pessoas conscientes, para que nós possamos trazer uma esperança lá no fim do túnel. Porque se hoje eu for com esse discurso, eu estou com esse discurso desde quando eu entendi o que é o processo político, e eu consegui entender que aquilo que eu planto eu vou colher, e obviamente eu com meus 66 anos eu me considero um cara inteligente e esperto. Mas será que a minha netinha e os seus netinhos são? Então nós temos que ter uma consciência coletiva em prol da nossa posteridade. Caso contrário, tem uma frase que diz que o futuro da nação é a juventude. Eu declarei isso em 2008, lá em Angra dos Reis, quando eu participei da primeira vez do processo político. Hoje eu tenho certeza que a nossa sociedade tem uma geração de filhos e netos que nós estamos deixando sem consciência, principalmente do valor que eles têm. Então, nosso primeiro passo é resgatar essa juventude. Resgatar essa juventude para que nós possamos ter uma oportunidade de realmente saber que nós passamos pela terra e deixamos uma herança bendita. Caso contrário, nós passamos aqui para quê, pastor? O que o senhor acha dessa ideia de mudança de conceitos e princípios? Porque isso que nós estamos falando é mudar o conceito e o princípio. Então hoje nós temos aí 2026, por isso que eu escrevi aqui, ó, VR, 2026 é logo aí. Desde 2018 eu declaro isso, quando eu tomei um posicionamento de participar como brasileiro patriota consciente e principalmente direito do processo político. E convocar esses brasileiros que estão aí sem entendimento a fazerem o mesmo. Porque não adianta nós reclamarmos daqueles que nós ali o colocamos. Nós temos que retirá-lo de onde nós assim permitimos que eles chegassem. Caso contrário, eles vão continuar exatamente fazendo o que estão fazendo. Enquanto eles vivem nababescamente, a nossa sociedade está vivendo cada dia que passa miseravelmente. Estamos próximos a Sodoma e Gomorra. Ou eu estou errado? Correto.
E o que o senhor toparia fazer junto com a AME para que nós pudéssemos mudar essa realidade? Ver o desajuste social é muito grande. Vou falar como pastor dentro de uma ótica religiosa de fé. Deus não está contente com isso. Concordo. Deus não quer ver a sua criação. Ele disse lá em Gênesis que ele fez é muito bom. Com certeza. Mas deixou para nós vários desafios. Eu, como pastor, que presido, né, um colegiado de pessoas que expressa, estimula a fé para que o ser humano não venha desacreditar, né, da sua essência de crescer, ser uma pessoa idônea, uma pessoa que testemunha uma vida saudável, segura, para que ele não venha sofrer dano. Mas hoje, para todos, está difícil, né? O outro se seja em qual classe, está difícil. Eu olhava muito por esse lado do pessoal totalmente desfavorável, com fome, aquilo, acho que sempre dá um alimento, né? Dar um abraço, trazer muitos deles para o meu convívio. Mas eu acabei também vendo que isso é muito pouco. E eu falei, meu Deus, não dá para me abraçar o mundo, como é que é Jesus cresceu orando, e abraçando, como você é testemunha disso, né? Abraçando, e se torna de um tamanho tão grande, e chega uma maneira que você fala com Deus, meu filho, você pode dar o peixe, mas dá a vara também para pescar, meu filho. Então, os meus estímulos hoje, né, dentro dessa visão social, da degradação da sociedade brasileira, comecei a olhar não para aqueles que eu pudesse estar ali cuidando junto, mas para o mundo geral. E fui enxergando aqueles também que abraçavam a causa dentro de uma linguagem para levar proposta, né, de conforto ou de mudança, para tirar aquelas pessoas do perigo ou orientá-los, né, mentalmente, para que eles não enxergam, tá vendo, que é só o prato de comida ou assistencialismo desse por aquilo e acolá, né, como a politicagem faz, né? Vejo, né, dando esmola para tirar proveito, né, no sofrimento do outro. É o que acontece muito. Eu comecei a enxergar isso, né? E vir na AME uma linguagem de esclarecer o povo que ele pode ter o peixe e a vara e o peixe, ele pode ter sua propriedade, não depender de ninguém, ser liberto, porque hoje nós vivemos uma escravidão de um poder que também diz que é bom, tá? Mas se veste de uma capa, né, que aos nossos olhos humanos é difícil se ver. Mas se nós colocarmos a nossa roupagem como da AME, através de você, Verri, a gente vai começar a enxergar. Eu tenho o maior respeito pela AME, na sua pessoa, que está fazendo com que eu possa enxergar numa direção, uma direção de mudança de concepção, mentalidade, concepção de unidade, dentro de um ciclo que ele tenha opinião própria, que não seja comprado para alguns círculos que estão dominando o país. Não estou falando nome aqui, não vou falar para não comprometer
minha posição de pastor era por todos eles, para mim não existe esquerda, direita, você é alto, é baixo, né? Mas falar da fome, que como pastor olha pelo lado da fome. Quem está no conforto, né? Que ele possa fazer a sua parte. Né? Eu, mas como pastor, tenho que lutar por essa área. Então, eu digo, Verri, não só a âmia, mas a pessoa que você é, cristão, religioso, tá? É um caminho que vai acontecer o resultado. Vai acontecer o resultado, porque eu não fico manipulado, eu também posso ser manipulado, quer dizer, eu só ajudando ali o pobrezinho, tadinho, e tal, se eu não ter alguém trabalhando numa força, tá vendo? Para que aquele fato não venha acontecer, para que, né, essa disciplina, esse sistema, né, eu digo até já está arcaico na composição que eles estão se aproveitando, que já está sendo visto, né? A capa deles tem que cair. Perfeito. Ou, né, não preciso dar nome aqui, nem citar o nome, e a gente já sabe, estamos dominados. Eu estou dominado, tá arriscado eu estar lá na Marisa e Barro, né, querendo abraçar algum no amor, pelo menos se tiver no perigo, no currículo, ser preso, porque está ajudando o outro próximo. Perfeito. Bom, primeiro eu queria posicionar o senhor de algumas coisas muito importantes. O AME não é meu, o AME nasceu no coração de Deus, assim eu tenho pregado, porque é um projeto tão grande que não cabe só no meu coração. E como Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, eu creio que todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. O AME pode ser de cada um que tenha interesse de mudar e deixar um legado para a nossa posteridade. Como Deus é perfeito, Deus entrega todo um contexto, todo um projeto que tem início, meio e fim. Na sua opinião hoje, só para você poder entender o grande mecanismo do AME, nós somos 5.570 municípios brasileiros. Na sua opinião, em algum desses municípios temos gestão e governança? O pecado, ver gente na rua toda hora, todo momento, pessoas sem atendimento médico, correndo para um lado, para o outro. Não tem, deixa eu dizer para o senhor por quê. Está claro já, né? Porque quanto mais bagunça, melhor para a roubalheira dos cofres públicos. Então, o que o AME está fazendo? Em Provérbios 15, 22, sou com essa palavra muito mais do que eu, está escrito que onde não há conselhos, projetos são vãos. Onde existe uma multidão de conselheiros, os projetos se realizam. Então, a primícia do AME, organizar a sociedade através de conselhos. Conselhos formados por meritocracia. Há alguns anos eu já tinha te convidado para que a OPEM viesse fazer parte do nosso conselho eclesiástico. Hoje nós já temos duas instituições que já estão somando conosco. Uma é a OMEM, Ordem dos Ministros Evangélico Nacional, Bispo Luiz Carlos, e a outra, tivemos uma reunião, vamos ter uma amanhã aqui no escritório, que é o UPERJ, é a União dos Pastores do Rio de Janeiro. União de Pastores do Rio de Janeiro, que é o pastor Kleber. E o meu discurso está sempre o mesmo. Me desculpe o senhor, eu sei que o senhor é diferenciado, mas eu culpo duas classes hoje por essa política de canalhas que estão aí. Primeiro, os nossos dirigentes partidários, porque dão legenda a pessoas com desvio de conduta, principalmente ao executivo. E, obviamente, a nossa classe eclesiástica, que conhece a verdade, mas a maioria prega mentira, apoiando candidatos que mentem e enganam. E, obviamente, como o senhor estava falando, a sua pequena igreja, depois ela é enganada, porque os caras chegam com proposta de discutir políticas públicas em cima de uma campanha política. O AME não nasceu hoje, o AME nasceu em 2005, lá em Resende. E de lá para cá eu estou trilhando um conceito que eu não mudo, que é um conceito de chegar aonde nós temos que chegar, conscientizando as pessoas. Então o grande objetivo é a conscientização coletiva da sociedade, principalmente dos mais esclarecidos. E obviamente, como empresário que eu sou, eu estou fazendo um trabalho de conscientizar os empresários, porque são eles que mantêm a tal máquina pública e são eles que são refém da falta de políticas públicas. Só pode ver que nos últimos meses nós estamos vendo muitos empresários sendo assassinados,
dentro de suas casas ou no caminho de suas casas. Verdade ou não? Verdade. E eles, o que eles estão fazendo? Nada. Como eu também não fazia nada. Então, Deus me permitiu que eu entendesse esse processo e que eu viesse trazer a minha experiência de como esse empresário pode fazer a sua responsabilidade humanitária, não social assistencialista. Porque hoje o governo pega o nosso dinheiro para fazer projetos assistencialistas, porque quanto mais dependente o povo for dele, melhor para o político. Porque o povo vai continuando comendo farelo e o político vai comer do bom e do melhor desta terra. Então só existe uma forma de nós mudarmos isso. Fiz um convite também ao senhor um tempo atrás, acho que eu estou me lembrando que eu entreguei um certificado do movimento político brasileiro. Se lembra disso? Tenho. Entenda bem. Porque um dos conselhos mais importantes é o nosso conselho político. Hoje temos 28, eu ia dizer que nós somos 28 partidos políticos, mas eu não consigo me enquadrar em nenhum deles. A não ser que se eles fazem a coisa correta. Exemplo, dos 28 partidos políticos hoje, estão divididos entre direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, mas nenhum representa a sociedade. Temos um fundo partidário hoje que passa de 6 bilhões à disposição dos candidatos que vão nos roubar amanhã. Estou falando isso porque o candidato da nova mentalidade política que o AME prega, ele nunca vai ter chance de pegar dinheiro desse fundo partidário para comprar a consciência daqueles que vão apoiar esse pretenso candidato. Por quê? O dinheiro não vai vir para ele, vai para quem faz parte do sistema. Porque esse candidato que não faz parte do sistema, ele só vai servir para montar tal nominata. Porque se não tiver nominata, não tem campanha vitoriosa. Então, qual é a proposta do AME através do Conselho Político? Se o senhor está numa batalha, você precisa de soldados, não é isso? Ou o senhor vai para uma batalha sozinho? Então, nós queremos que os nossos candidatos escolhidos, no mínimo, tragam 12 conselheiros para mostrar que ele é realmente um candidato, que tem 12 conselheiros para começar a campanha dele. Porque se 12 conselheiros abraçaram a sua campanha, prova que o senhor tem pessoas que vão estar potencializando, através daqueles 12 conselheiros, mais conselheiros para participar da sua campanha. Concorda? Então o senhor vai ter que ter depois uma arma para que isso aconteça. E essa arma hoje, nós estamos falando dentro de uma empresa que defende tecnologia. Aqui dentro dessa empresa, nós temos informação, educação e conscientização e geração de oportunidades, bem como qualificação e certificação de mão de obra na palma das nossas mãos. Aqui nesse pequeno aparelhinho, ok? Que chama-se celular. Então aqui nós temos uma grande arma. E essa grande arma, para quem não sabe usar, não serve para nada, concorda? E essa grande arma guardada numa cristaleira ou num armário também não serve para nada, é para ser usada. Então, com esta arma aqui, integrado às redes sociais, na mídia escrita, falada, televisionada e web, o senhor concorda que nós temos uma arma poderosa para mudar essa realidade? Sim. Porque com esta forma o senhor vai poder chegar no conforto do sofá da sua casa, no silêncio da rede, sem sujar as ruas, sem fazer poluição visual, sem fazer poluição sonora, o senhor vai poder chegar em todos os lares brasileiros, levando a informação, a educação, a conscientização e principalmente a geração de oportunidades. Então, o movimento político brasileiro serve para isto. Por outro lado, o nosso movimento empresarial, que é o MEB, Movimento Empresarial Brasileiro, ele está fazendo um trabalho de conscientização em cima dos empresários, porque são eles que mantêm a tal máquina pública. Então nós vamos convidá-los para eles participarem direta ou indiretamente do processo político, apoiando os nossos candidatos escolhidos ou também apoiando projetos relevantes de todas as nossas instituições. Obviamente a OPEM faz um trabalho maravilhoso e se a OPEM hoje estivesse integrada no nosso Conselho de Ajuda Humanitária e Capelania, com certeza seria uma das instituições que nós estaríamos aqui dentro da nossa mídia escrita, falada, televisionada e web, convidando as pessoas para apoiarem a sua batalha, que eu tenho certeza, pelo pouco que eu acompanho já há um bom tempo, é muito árdua, porque ninguém quer cuidar dos excluídos.
E o AME vem para fazer a inclusão em todas as áreas, principalmente na educação e na qualificação profissional. Porque se nós fizermos isso, com certeza o nosso jovem vai ser mais difícil de ser manipulado por esse processo político maquiavélico de fazer a tal política de canalhas. Então, obviamente, se o senhor pegar a sua credibilidade, que eu costumo dizer o seguinte, o senhor tem credibilidade. Tem vídeos de políticos que dizem, com a maior cara de pau, que a melhor profissão, que a profissão mais difícil é do político, porque ele mente de 2 em 2 anos e tem a coragem de voltar para pedir voto. Tem uma coisa errada, não tem não, pastor? Porque se nós hoje estamos cientes que nós estamos sendo enganados, nós estamos reclamando de quê? Né? Então nós não podemos reclamar daquilo que nós plantamos. Então a nossa proposta é tão simples, trazer, através desse grande projeto, o amor incondicional, primeiro a Deus, porque se nós estamos hoje sofrendo, é porque nós temos, infelizmente, me desculpe, é o que eu vou falar, muita gente não gosta, eu procurava saber por que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Uma conclusão simples que eu cheguei, se eu estiver errado também pode dar uma bicada, tá? Nós estamos servindo ao maligno. Pela nossa indiferença egoísta, pela nossa ignorância, pelo nosso oportunismo, pela nossa vaidade, e estamos esquecendo que Deus foi bem claro, que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então hoje eu sou capaz de dizer que o AME representa sim o amor incondicional de Deus à raça humana. Que nós estamos preparando seres humanos para amar o ser humano, não o dinheiro do ser humano. Porque hoje o ser humano ele vale quanto pesa, não é isso? E a nossa proposta não é essa. É fazer do ser humano uma pedra preciosa. Eu não sei se o senhor sabe disso, eu costumo sempre dizer, né? Estou duro como um coco, mas mais feliz que um pinto num monte de milho. Por que eu falo isso? Porque eu estou tão feliz com a descoberta que eu fiz, com o passar do meu tempo, aos 66 anos, eu fui descobrir que nós podemos não valer nada aos olhos humanos, mas aos olhos de Cristo nós somos pedras preciosas. Então hoje eu não aceito mais ser um vaso de barro. Eu estou tão metido que eu quero ser um vaso de diamante. Em vez de ser moldado, eu quero ser lapidado. Não seria tão bom se todo mundo pensasse isso, pastor? Poxa, muito, muito, muito bom. Então, vamos levar essa bandeira do amor, principalmente na política. Por quê? Quando se discute política pública, eu estou falando do amor de Deus. Quando se discute política partidária, eu estou falando das artimanhas do Satanás. Quer ver? Ele mente, ele engana, ele rouba, ele mente, ele rouba, mata e destrói. Não é o que o nosso político faz? Só falar para ele que 6 horas fecha lá o estacionamento. Então vou lá então. Tem que ir rápido. Então, isso aí depois nós vamos meditar, fica tranquilo. Então, hoje a nossa proposta é simples, implantação do reino de Deus. Será que nós temos chance, pastor? Vi, aí dentro do seu interior tem uma porção que vem do alto. Uma porção que vem do alto. Dentro de você. Às vezes o exterior não traduz a realidade de um ser humano. Mas pelo falar, a gente consegue ver a perfeição daquela imagem, criação de Deus. E é fácil porque você tem os mesmos estímulos espirituais da fé como eu tenho. Cada um de nós é uma posição de Deus. Cada um de nós somos a posição de Deus. Se nós ficarmos atentos a cada um e ver o que o outro fala ou não, do que a gente pode trazer, né, de melhor qualidade de vida de um para o outro, nós vamos ser melhor. Porque ninguém é dono de nada, quem é dono é ele. Mas eu faço de você ser meu dono agora, nesse momento. Porque o que está derramando aí é grande veio. O que está derramando aí é porção dobrada, que não vem de mim, nem de nenhum sistema, vem de Deus. Mas nós precisamos do sistema. Não tem como a gente fugir disso. Mas tem que saber a quem nós vamos agregar. Tu acha que eu vou me agregar a essa posição que está aí, Vi? Não tem como, Vi. Mas eu posso dizer que aí tem um calvário, através de você, tem a cruz, que ela está vazio. Está vazio. Mas ele ressuscitou no 3º dia. Eu não sei se nós estamos no 1º, no 2º, mas Deus quer que a gente chegue no 3º. A gente tenha a certeza da fé, né? E a certeza da fé é de estarmos vivos, não deixarmos ser chicoteados,
aqueles soldados, né? Sermos cuspidos, sermos realmente rejeitados, fragilizados, né? Como todos que estavam ali, Pedro, Simão, a mãe, mas na força daquela mulher, olha, ele não está lá mais não, vamos fugir dessa política pública, vamos chegar ao Calvário. E eu digo que a AME, ela tem projeto de derramar. E tu acha que eu não quero essa porção? E se tantos quantos outros também, né, ouvir esse diálogo, essa vontade sua, essa vontade é sua, você pode ficar em casa, tranquilo, descansando. Essa não é minha vontade. Eu, por mim, eu estaria em casa. Porque você tem sentimento espiritual. Quem tem sentimento espiritual tem um sentimento da criação de Deus, um sentimento humano, um sentimento de dar a oportunidade ao outro, na mesma porção que você tem. Você já não almeja a sua aparência. Você não almeja, você não quer, tá entendendo? A sua vantagem, que é a do outro, porque você sabe que se o outro ganhar vantagem, você está com a tua porção dobrada no espírito. Perfeito. Né? O amor é essa troca. E o que você vê aí, rapaz, eu vejo dentro de um cenário político aí um derramar de cesta básica, mas não chega para quem tem que chegar, não. Eu sei porque eu assisto isso, sofro com isso, né? Não me interessa denunciar isso, que eu não sou preso, mas eu sou cristão. Mas eu vou usar as armas que a gente possa mudar. E você me oferece uma arma de diálogo, como você está me emprestando aqui, né, esse podcast, né, para que eu possa falar o sentimento daquele que sofre, né, a coerência do mal, né, no ser humano, né, porque tem que acudir, chegou lá na Maria Barros 204, eu tenho que acudir, seja idoso ou novo ou não, porque eu tenho que fazer, né, da AME essa coisa forte, eu tenho que fazer dessa igreja, daquela que não tem nenhuma estrutura, da igreja que não tem nenhuma estrutura, ela seja forte. Eu tenho que fazer daquele que realmente está lá no lagado, você entendeu? Pedindo socorro, e ele pode achar socorro numa pouca força aqui, sabe, pouca força, se unir, se pegar a unidade, é o que você está fazendo. Vamos lançar aí as comissões, não, como é que é? Os conselhos. Os conselhos, é unir, juntar. Vamos propor força, senão vai ficar prostrado. Então deixa eu dar uma dica para o senhor que me deixou muito feliz quando eu fui conhecer a palavra de Deus. Você lembra que eu falei aqui na fala que eu fiquei muito triste quando eu via na Bíblia dizer que o mundo jaz no maligno? Eu entendi que eu posso mudar isso. Basta eu querer. Né? E quando a gente está falando de política, se a gente desanimar com a política que está aí, é porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Porque nós devemos a nossa vida a um político honesto, José de Arimateia. Porque aos olhos humanos, se Jesus Cristo não fosse retirado da cruz, o corpo dele ia ficar na cruz e os animais iam comê-lo. Imagina nós imaginando um esqueleto nascer de novo. Então, o Jesus Cristo foi tirado lá da cruz e foi levado para a tumba de José de Arimateia. E ali pôde acontecer aquilo que já estava previsto. Significa o seguinte, que separar o joio do trigo é uma atitude a ser preservada. Nós ainda temos políticos honestos nesse país. Então, quando eu falo que o AME vai se especializar em criar uma nova geração de políticos, é porque nós temos que gerar um político diferente do que está aí. Porque o que está lá dentro, se o senhor analisar os últimos acontecimentos, onde nós tivemos uma Câmara de Deputados que foi eleito um novo presidente do Congresso Nacional, lá da Câmara dos Deputados e também do Senado, nós tivemos ali uma coisa muito triste, que realmente foi colocado todos aqueles que estavam no sistema e continuaram no sistema, porque eles mesmos estão ali para encobrir o erro deles. E, obviamente, estou querendo dizer que de 513 deputados e 83 senadores, a maioria tem desvio de conduta. Então, estão se defendendo entre eles mesmos. Eu acredito nessa minoria que está lá,
que podem realmente estar induídos em estar ali como homens de Deus que eles deveriam ser. Eu reclamo muito da nossa bancada evangélica, porque ela deveria estar lá defendendo o quê? A política pública, não a política partidária, ok? Se o senhor for analisar muito bem os últimos acontecimentos, inclusive eu postei ontem, o senhor já ouviu essa frase que caolho em terra de cego, é o que ele é? É rei, né? É rei. Por quê? Por quê? Porque com olho só ele está fazendo miséria, não é isso? O senhor sabia que aqui no Brasil é mito ou é... É fato, né? Não, ele é mito ou ele é lenda. Por quê? Porque as pessoas estão tão tapadas na política que qualquer um salvador da pátria que diz que vai fazer alguma coisa diferente daquilo que ele vê, já é colocado num patamar em cima. E as pessoas querem cobrar essa responsabilidade dela e não querem participar do processo político, porque é muito mais cômodo eu cobrar. Então seria importante que a OPEM, através do senhor, fosse o porta-voz do evangelho da democracia, a busca de um governo do povo, para o povo, pelo povo e com o povo. Obviamente, utopia nos moldes da política de hoje. Mas será que nós podemos mudar isso, pastor? Mas nós temos que fazer isso uma verdade, né? Perfeito. Mas fazer disso da onde que vem essa verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Isso, vamos. O primeiro passo que nós temos que entender, dos 28 partidos políticos, tem alguns partidos que não têm fundo partidário, ok? Esses partidos que não têm fundo partidário poderia ser uma luz no fim do túnel. Então eu também não aconselho nenhum pré-candidato a ir para nenhum partido sem antes ele saber o que esse partido está preparando. Por quê? Porque ele pode ser vendido a peso de ouro por alguém que já está no sistema e ele ser obrigado, obviamente, a estar caminhando com candidatos ao executivo que tenham desvios de conduta. Mas a boa notícia eu queria deixar para o senhor e fazer um convite. 2028 é logo ali. Então, em dezembro, lá no campo de golfe, nós vamos estar lançando a pedra fundamental do MEB e do MPB, Juntos por Amor ao Brasil. 2 partidos políticos com conceitos diferentes e princípios diferentes. Se hoje nós somos candidatos a ser dirigentes partidários ou candidatos a qualquer cargo, seja prefeito, governador, presidente da República, deputado federal, deputado estadual, vereador e senador, se nós não tivermos em dia com as nossas contribuições associativas, nós somos candidatos? De maneira nenhuma. Então, por que existe 28 partidos que têm dono? Porque não se prega a lei do associativismo. Você só é usado para fazer número dentro do partido e quando chega a campanha política de 2 em 2 anos, o dono do partido vende o partido para quem paga mais. Então nós nunca vamos ter uma gestão e governança pública comprometidas com o povo, apenas com o sistema. Então o meu convite, pedra fundamental, é o senhor aqui hoje, para que nós venhamos a partir de agora trabalhar para a criação de 2 partidos políticos, onde nós vamos poder, no ano de 2028, lançar candidatos a prefeito e vice-prefeito com a mesma mentalidade política, tipo puro sangue, e que o resto só venha a ser complemento desses partidos que vão estar buscando, obviamente, a defesa do povo com as suas melhores políticas públicas inerentes ao coletivo. Só topa o desafio? A evolução, a continuidade, né? As mudanças, elas se acontecem pelos provimentos. Eu seria de pura ignorância, né? Eu não me voltar e não olhar por essa janela, mesmo que seja pequenininha. Mas é uma janela pequena. Mesmo que ela seja ainda não existe. Ela ainda não existe. Nós não podemos, não, que é isso? E na palavra de Deus, agora eu vou voltar aqui ao ministério, Deus começa tudo com os pequenos, nunca com o grande. Com o grande, concordo em número e grau. Ele procura o pequeno. E com quem está lá em cima, não vamos conseguir nada. Não vai. O senhor conhece a história do bambu e da grama? O senhor conhece? Não. Eu fui na Sociedade Bíblica alguns dias atrás e o pastor ministrou sobre a figueira, que ela é toda oca e ela abre vários braços, né? E depois ela se quebra. E falou sobre o bambu e a grama, que são da mesma classe. A única diferença entre o bambu
e a grama é que o bambu sobe e ninguém caga na cabeça dele. E a grama, até o cachorro caga na grama. Então, que nós venhamos realmente a pensar em ser bambu, para que nós possamos, lá de cima, olhar e contemplar tudo aquilo que Deus entregou, para que nós pudéssemos fazer a melhor gestão e governança pública. É um desafio, né? É um desafio. Entenda bem, como eu gosto de desafio, eu também gosto de desafio. Então eu só não vou para a batalha sozinho. Então, para você ter uma ideia, o senhor está aqui dentro. Não que a gente quer ridicularizar, ou quer realmente devastar, né, com as propriedades que já estão estruturadas, já estão catalogadas, mas eu creio que Deus quer fazer o melhor aqui, que a gente possa ser usado, e você que está aí, possa ouvir, né, essa mensagem. Se você quer o melhor, acredita naquilo que pode dar a origem para que realmente faça o resultado do melhor. Do contrário, vamos continuar na mesmice. Perfeito. Eu costumo dizer, vamos estar enxugando gelo, engarrafando fumaça e trocando alhos por bugalhos. Só para terminar, para a gente poder estar ciente que Deus está no controle das coisas, Deus sempre falava para mim, não jogueis pérolas aos porcos. Eu nem sabia que estava na Bíblia. Depois disso, Deus falou para mim assim, não vos fieis irmão nenhum, porque todo irmão só sabe enganar, mentir e obrar perversamente. Um recado para quem está nos ouvindo. Se alguém recebeu uma mensagem minha, dizer bom dia, meu irmão, boa tarde, meu irmão, não sou eu. Eu vou dizer assim, bom dia, meu amigo, bom dia, meu nobre amigo, bom dia, meu grande e nobre amigo, como eu chamo o senhor todos os dias quando eu consigo falar com o senhor. E Deus falava para mim depois, já que ele me entregou essa palavra, eu ficaria escaldado em ouvir as pessoas. Porque a maior decepção minha hoje, se eu fosse olhar para o homem, é o próprio ser humano. E eu consigo entender porque aquele cara um dia disse, quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto dos meus cachorros. Que não sou eu que estou falando, é um ditado popular. Mas Deus me entregou uma palavra onde eu vejo o Senhor e muitas outras pessoas, inclusive algumas que estão nesse ecossistema conosco. Está lá em Isaías 56:8, onde ele diz assim, eu sou o Deus Jeová, que junta os dispersos de Israel, ainda juntarei outros aos que já se juntaram. O senhor não está aqui hoje à toa, o senhor pode ver que o senhor me ligou, eu falei, opa, estou aí à sua disposição. E o senhor veio aqui hoje, significa que Deus está trazendo, sabe por quê, pastor? Ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração, ele conhece o coração de todos nós. Então eu hoje não critico ninguém, não aponto o dedo para ninguém, porque se a pessoa é para estar dentro do AME, alianças movidas pela inovação, é porque Deus que vai permitir e é Deus que vai escolher. E que nós possamos juntos realmente trazer uma esperança de dias melhores para os seus netos, para os meus netos e para a nossa posteridade como um todo. Dia 13 de setembro, às 9h30, quero a AME lá na UPEM, naquela reunião que é a extensão, ou Amém é a extensão, a UPEM é a extensão, né? A UPEM é a extensão da Nós somos alianças, nós temos Então, uma aliança escrita por Deus. Para isso acontecer que você está falando, dentro desse entendimento, OPEM, nós temos que levar Amém lá para dentro e tentar trazer a OPEM para dentro. Então, eu tenho que mudar ou aparelhar o meu diálogo dentro dessa conjuntura para que o povo possa enxergar por essa janela. Perfeito. O povo vai enxergar. Com certeza, eu não tenho dúvida. Se o senhor levar os óculos para eles. E eles, né? Não que eu fique só com o prato na mão achando que eles querem muito mais do que com isso. Certeza. E a gente pode dar muito mais. Com certeza. É só se um dia. Essa aliança está fechada? Está fechada. Amém. Em nome de Jesus. Que não? Então, pessoal, você viu o que o pastor Eliezer falou? Hoje existe uma aliança. E essa aliança eu já procuro há um bom tempo com ele. Então eu queria fazer um convite para você, brasileiro, patriota, consciente, inteligente e principalmente direito. Venha entender o que nós estamos fazendo com a AME. Visite o nosso aplicativo www.ameobrasil.com.br e seja bem-vindo à nova mentalidade política.
Juntos com você, por amor ao Brasil.